Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto com vocês resolver um trechinho dessa atividade de estudos de mecânica de resistência dos materiais. O objetivo desse vídeo é dar um apoio para vocês, a pelo menos iniciarem a atividade aí, né pessoal? E também fazer uma divulgação do meu trabalho aí, tá? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos aí, para diversos cursos da área de engenharia e de áreas afins. Então, se vocês acharem que esse vídeo ajuda vocês e gostarem desse conteúdo, tá? E quiserem um apoio nessa disciplina, é só vocês fazerem contato comigo. Meu contato está nessa imagem aí que vocês estão vendo, tá certo? Se o vídeo ajudá-los, pessoal, e puderem, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem nesse canal. Eu não sou youtuber, mas toda inscrição aí que vocês fizerem ajuda a motivar a continuidade desse trabalho, tá certo? Vamos então iniciar um trechinho aí dessa atividade de estudos e qualquer dúvida, qualquer situação, eu fico à disposição de vocês. Um forte abraço e vamos para cima aí. Pessoal, o que seria aqui a minha questão dessa atividade, né, número 1, essa que nós temos essa figura aqui, e nós temos um contexto aqui dela que está falando pra gente um pouquinho sobre o centroide e momento de inércia, tá? Que são aí conceitos bastante importantes estudados dentro da disciplina de mecânica e resistência dos materiais. E nós vamos utilizar, pessoal, esse conceito de centroide que, conforme enunciado do problema, nos diz para fazer cálculos de tensão aí de diversas naturezas. Vocês vão verificar esses cálculos aí durante o desenvolvimento da disciplina, tá? Então, dei uma lida no contexto aqui da questão para vocês se situarem, certo? Entenderem certinho o que está sendo pedido aqui. Eu vou pular direto para o problema aqui, tá, pessoal? Então, nós temos duas questões aí para resolver com relação a essa figura. E na questão número 1 é para a gente determinar o centroide da figura acima a partir do eixo sugerido. O eixo sugerido seriam esses eixos que foram colocados aqui, ó, marcados de azul, tá? E é para a gente utilizar a tabela da página 28 do livro didático da disciplina para a gente demonstrar os cálculos, beleza? Bom, pessoal, antes de eu começar a fazer os cálculos aqui relacionados ao centroide, tá? Eu queria fazer um resumo rápido aí para vocês, somente para a gente poder se situar em alguns nomes que vão aparecer durante a disciplina e que seria interessante aí que vocês soubessem, né, a diferença entre elas e associassem as diferenças, tá certo? Então vamos pensar aqui, pessoal, no seguinte, existem três grandezas bastante comuns aí quando a gente está falando de figuras planas, tá? Que são centro de gravidade. Eu falei figuras planas, mas não necessariamente para figuras planas, né? São conceitos aí que vão aparecer durante a disciplina, tá? O primeiro deles é o que é chamado de centro de gravidade, o segundo nós chamamos de centroide, que é o nosso objeto de estudo aí nessa questão, e o terceiro nós chamamos ele de centro de massa, tá certo? Então vamos lá, pessoal, falando rapidamente aqui sobre cada um deles para a gente poder se situar, tá? Gente, essas três grandezas aqui, elas estão relacionadas geralmente, tá? Nós podemos determinar essas três grandezas aqui para linhas, tá certo? De distribuição aí de massas e afins, tá? Nós podemos aplicar aqui essas grandezas em conceitos de área e nós podemos aplicar essas grandezas em conceitos de volume, tá certo? Então, as três aqui admitem essas três grandezas, tá? Então, gente, vamos falar primeiramente e rapidamente aqui sobre o centro de gravidade, tá certo? O centro de gravidade, pessoal, ele é uma grandeza que ele está associada diretamente ao peso, tá certo? De uma determinada figura aqui, ou de um volume e também de uma linha aqui, tá certo? Pessoal, esse peso aqui, geralmente a gente mede ele em newtons, né? Ou em quilonewtons, tá? Dependendo aí do sistema que vocês estão analisando. E aí, geralmente, pessoal, a gente vai utilizar centro de gravidade em problemas aí, relacionados à física, principalmente da física mecânica, né? E o centro de gravidade, pessoal, deve ficar claro para vocês que é o local onde a gente vai desenhar a força-peso que nós temos aqui no nosso objeto, tá? Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui uma determinada área. Se fosse para eu desenhar o vetor peso aqui, nós escolheríamos, por exemplo, o centro dele aqui, ó, tudo bem? Opa, peraí que mudou a minha ferramenta. O centro dele. E nesse centro aqui a gente vem e representa a nossa força-peso, tá? Então, geralmente o centro de gravidade está relacionado com problemas de física, onde nós vamos precisar representar esse vetor, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, eu vou pular aqui para o centro de massa, tá? Para a gente fazer uma explicação rápida aqui. Então, o centro de massa, conforme o próprio nome diz, ele está relacionado à massa que nós temos aqui da figura que está sendo analisada, tá? Então, pessoal, em geral, no Sistema Internacional de Unidades, aí, essa massa aqui ela vai ser dada em quilogramas, o sistema KGF aí, né? E, gente, a definição de centro de massa seria o seguinte: se eu tenho uma figura como essa daqui, ó, por exemplo, esse retângulo, o centro de massa ele é um local aqui na figura onde eu poderia representar toda a massa dela.
E no caso aqui, ó, se eu tenho uma figura que tem uma distribuição uniforme de massa, ela é feita toda do mesmo material e tudo mais, o centro de massa ele estaria, no centro aqui, ó, da nossa figura, literalmente no centro, tá? E aí, gente, nós vamos entrar aqui então no estudo do nosso centroide. Esse aqui é o nosso foco principal aqui dessa questão número 1, tá? Pessoal, o centroide, agora é uma situação que tem que ficar bem clara aqui para vocês. Ele é uma propriedade geométrica da figura, tá? E ele depende diretamente do formato que essa figura apresenta. As outras também, tá, pessoal? Mas essa daqui, ó, ela está relacionada pra gente com unidade de medidas de distância. Então é muito comum aí o centroide ele ser dado pra gente em milímetros, em centímetros, em metros e assim por diante. Então percebam a diferença que nós temos aqui nas unidades de medida, né? Então essa daqui, ó, é relacionada à geometria da figura, tudo bem, gente? E aí, ó, a definição do centroide é a seguinte, pessoal. O ponto onde o nosso centroide ele vai ser localizado aqui, ele vai ficar localizado no encontro de dois eixos de simetria, que se eu traçar aqui na minha figura. O que seriam esses eixos de simetria? Ó, nós vamos pensar aqui no seguinte, se eu tenho aqui uma figura plana, por exemplo, esse retângulo, tá? Eu vou desenhar um eixo aqui, ó, conforme vocês estão vendo, que ele corta, né, a base da figura bem no meio, tá certo? E vou desenhar um outro eixo aqui, ó, que ele corta a altura da figura bem ao meio. Então pensem o seguinte, é como se fosse um espelho, ó, esse lado aqui, ele seria um espelho desse lado. Então esse eixo aqui, ó, que divide essas duas regiões, nós chamamos ele de eixo de simetria, tudo bem? E a mesma coisa acontece para a altura, tá? Percebam que uma delas é espelho da outra, então esse eixo de simetria está localizado bem, no caso dessa figura plana aqui, bem no meio da nossa altura, tá? Então, gente, se eu tenho, por exemplo, esse retângulo aqui, né, as coordenadas desse ponto aqui, pessoal, ó, tá certo? Ela vai ser dessa altura aqui, no caso, né? Ela vai ser um valor aqui, h dividido por 2. Vocês concordam com isso, né? E aqui, pessoal, ó, na nossa base, né? Esse ponto aqui, ele estaria localizado na base sobre 2. Então aqui, ó, nessa situação, o meu centroide, tá? Que é uma propriedade geométrica, ele estaria localizado no encontro desses eixos de simetria. Tudo bem? E, gente, ó, deve ficar claro para vocês algumas situações. Não necessariamente o centroide ele vai estar localizado no centro da figura, beleza? Principalmente se ela não for plana. E não necessariamente também ela vai estar localizada dentro da figura, tá? Então vamos supor se eu pegasse, sei lá, deixa eu desenhar uma figura bem rápida aqui para vocês, ó, uma figura desse jeito aqui, tá? Eu imagino que vocês concordam comigo que nesse caso, tá? Se eu fosse traçando eixos de simetria aqui, acho que vocês concordam comigo que o centroide da figura estaria localizado aqui, ó, mais ou menos aqui, né, numa região que seria totalmente fora aqui do nosso processo, tá? Então, isso deve ficar bem claro, ó. Ela na verdade está dizendo pra gente, está se referindo a gente coordenadas de um ponto, tá certo? Mas esse ponto ele é um ponto geométrico, tá? Então os livros aí de matemática também costumam chamar esse ponto de baricentro, tá certo? Então, gente, ó, vamos lá, voltando aqui. No caso dessas três figuras, como eu coloquei figuras totalmente planas e tudo mais, admitindo um cenário homogêneo aqui para o centro de massa, o nosso centro de gravidade, o centroide e o centro de massa, eles vão se coincidir, tá certo? Nesses três casos aqui. Mas isso não é uma regra também, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, o nosso centro de massa, ó. É um ponto onde eu concentro toda a massa aqui do nosso sistema. Agora vamos supor que isso aqui não fosse homogêneo, né? Então vamos supor que, por exemplo, o lado de cá, isso aqui fosse uma liga, né? Alguma coisa assim, o lado de cá tivesse uma massa maior do que esse lado. Então preciso que vocês entendam que nesse contexto o nosso centro de massa ele estaria deslocado, tá? Mas o nosso centroide não, porque o centroide ele é basicamente aqui uma coordenada que diz respeito à geometria da figura. Então, independente da quantidade de massa para lá ou para cá, tá certo? O nosso centroide ele vai estar localizado sempre nesse mesmo ponto aqui, ó. Tudo bem, gente? Então, de fato, são cenários diferentes aqui que a gente precisa analisar, tá? Então vamos lá, só lembrando, o conceito de centroide basicamente é o encontro aqui dos nossos eixos de simetria, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui no caso uma circunferência, imaginem que isso aqui fosse uma circunferência, né? O eixo de simetria aqui, pessoal, ele seria basicamente o nosso ponto central aqui, ó, certo? Percebam, um eixo simétrico aqui, tá? E um eixo simétrico aqui, né? Então o nosso centroide ele seria dado por essa situação, tranquilo? Então vamos lá, gente, de posse dessas informações, nós vamos voltar aqui para a nossa figura. E preciso que vocês percebam que, na verdade, ela é uma composição de figuras aqui, ó. Nós teríamos três retângulos aqui que estão compondo essa figura no geral, tá? E aí nós vamos precisar determinar esse centroide. Então, vamos fazer ela aqui rapidamente, ó.
Eu já deixei alguns rascunhos aqui prontos para a gente tentar otimizar. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, como ela é uma figura composta, eu vou quebrar ela em 3 figuras diferentes. Ó, percebam aqui então que eu marquei aqui um retângulo de vermelho, tá? Eu desenhei aqui um outro retângulo de azul e um retângulo aqui, ó, de verde, beleza? Detalhe, pessoal, que não precisa obrigatoriamente ser essa distribuição que eu coloquei. Às vezes vocês querem pegar esse retângulo azul e fazer ele maior aqui, ó, tá certo? Depois o vermelho e o verde um pouquinho menor. Aí fica a gosto de vocês, tá? Marquei aqui então, por exemplo, no caso do nosso primeiro retângulo, ó, tá? O nosso eixo de simetria. Então vamos tentar pensar que isso aqui tá no meio, tá certo? Eu tentei desenhar o mais centralizado possível, tá? E aí, pessoal, ó, como nós temos 3 figuras, eu vou chamá-las aqui, por exemplo, de figura número 1, figura número 2 e aqui figura número 3, tá? Consequentemente, eu vou ter aqui, então, centroides para as nossas 3 figuras, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o centroide da figura 1, eu vou chamar ele de C1, tá? O centroide da figura 2, eu vou chamar ele de C2, beleza? E aqui nós temos o centroide da figura 3, que eu vou chamá-lo aqui de C3. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar determinar, pessoal, para a gente achar o centroide da figura total, tá? Seria a coordenada de cada um desses centroides aqui, ó. Então, por isso que é primeiramente colocado aqui um sistema de coordenadas para a gente tomar como referência. Nós vamos colocar uma origem aqui, ó, tá? E aí essas coordenadas desses pontos C1, C2 e C3 vão ser traçadas em relação a essa nossa origem aqui, ó. Ela vai ser o nosso referencial, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos primeiramente localizar as coordenadas desses pontos aqui que elas vão nos ajudar, beleza? Então, só lembrando que a coordenada de um centroide ela é dada primeiro pela coordenada em x, tá? E depois pela coordenada em y. Tudo bem, gente? Então, vamos pegar a nossa primeira aqui, ó. Como é uma figura bem simétrica, tá fácil da gente achar, tá? A primeira aqui, pessoal, ó, em relação à nossa origem, eu quero que vocês entendam que o comprimento dela aqui, né, no eixo x, tá? A base, né, vamos pensar assim, ela seria de 85, beleza? Então, esse ponto central que eu estou marcando aqui para vocês, ele estaria no meio aqui desses nossos 85, seria metade da base, né? Então, metade de 85 é 42,5. Então, 42,5, vamos deixar esse ponto aqui, tá? E depois, pessoal, ó, para essa altura aqui, eu preciso que vocês entendam que ela seria metade da altura, daria 7,5 aqui, né? Só que, gente, ó, aí é que vem o nosso sistema de coordenadas. É 7,5, mas esse ponto aqui, ele está localizado e nós temos que medir ele em relação a essa origem. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou ter 15, tá? Mais o 55 e mais essa distância aqui, ó, que seria esse nosso 7,5, tá? Então, teríamos que somar tudo isso, ó, 15 mais 55 mais esse 7,5. Se nós somarmos tudo isso, pessoal, isso dá 77,5 aqui, ó. Tudo bem? Então, só lembrando que esse ponto aqui seria a nossa referência, ele é muito importante, tá? Vamos pegar aqui, então, agora as coordenadas do nosso C2, ó. Tudo bem? Para a gente poder fazer essas nossas análises aí, tá? O C2, pessoal, então vamos primeiramente procurar aqui as nossas posições, né? Primeiro por eixo X, pessoal, ó. Em X eu quero que vocês percebam que nós temos esse tamanho aqui para ele. Que tamanho que é esse, né? Não está descrito aqui na figura, mas eu consigo olhar aqui para o lado de baixo. Ó, eu tenho 55 aqui, tá? Que seria a base desse retângulo. E essa medida aqui, pessoal, ó, ela está dando 40. Então, esse tamanho aqui, né? Acho que vocês conseguem perceber que esse tamanho que eu estou marcando de vermelho aqui, ele vale 15. Tudo bem, gente? Então, 15 centímetros aqui, tá? Então, aí, essa coordenada, esse ponto aqui, ó, para C2, ele iria valer metade desses 15, né, pessoal? Que daria 7,5 aqui, ó, tá? Então, nós vamos ter 7,5 e vamos analisar qual que é a nossa coordenada em Y. Pessoal, em Y, ele vai estar localizado bem aqui, ó, tá? Nesse centro aqui, beleza? Então, ó, percebam aqui que ele seria metade do 55 e mais esses 15 que eu tenho aqui do lado de baixo, tá? Então, eu teria 15 mais a nossa metade do 55 aqui. Tudo bem? Se vocês fizerem essa somatória, isso dá 42,5 aqui. Beleza? Eu vou puxar essas equações um pouquinho mais para baixo, que já que nós vamos usar elas, tá? E aí, por fim, aqui a coordenada do nosso C3, tá certo? O nosso centroide aqui para a terceira figura. Pessoal, é metade da base, a base é 55, né? Então, nós vamos colocar aqui a metade de 55, que dá 27,5. Beleza? Então, 27,5, tá? E aí, essa metade da altura aqui, ó, percebam que a altura total dele é 15, né? Então, a metade dele vai dar 7,5, ó. Então, nós vamos colocar essa medida que nós temos aqui. Então, beleza, ó. Localizar esses centros aqui para nós vai ficar bem mais tranquilo, tá? Eu vou apagar isso aqui,
beleza? E aí agora a gente vai começar a fazer as aplicações. Pessoal, nós podemos fazer isso aqui de duas maneiras, tá? Se a figura geralmente não é plana, para a gente localizar essas coordenadas aqui do nosso centroide, geralmente a gente faz isso por integral. E não é um processo muito fácil não, tá? Como aqui foi uma composição de figuras planas, pessoal, a gente pode transformar essa integral em uma somatória, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Isso facilita bastante, mas bastante mesmo aí, os nossos cálculos, tá? Então, eu tirei essas equações aqui diretamente aí do livro de vocês, beleza? Então, ó, percebam que são duas coordenadas que nós precisamos calcular para o centroide da figura total, tá? Ele representou por x barra e y barra aqui, tudo bem? Então, basicamente nós vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer aqui, ó, fazendo a divisão aqui entre essa grandeza Q, que a gente chama de momento estático, tá? Vamos falar sobre isso também durante a disciplina, uma grandeza bem importante, dividido pela área aí da nossa figura, tá? Só que aí, pessoal, como nós temos uma figura composta, a gente vai fazer, então, uma somatória, ó, tá? Então, esse nosso momento estático, pessoal, geralmente ele é dado aqui, ó, pela distância x, que multiplica a área da figura, tá? E sobre a somatória das áreas, porque nós vamos ter aqui áreas para as três figuras, ó. Então, tirei essas equações diretamente do livro de vocês, tá? E para y a mesma coisa, ó, nós vamos fazer uma somatória de y vezes a área, dividido pela somatória das áreas. Como que nós vamos aplicar isso, tá? Bom, o exercício ele pediu aqui, pessoal, para a gente utilizar como referência a página 28 aqui do livro didático, né? Se vocês forem lá na página 28 do livro didático, pessoal, foi colocada uma tabela aqui, ó, pra gente, tá? E eu peguei essa tabela exatamente igual aqui. Pessoal, vocês podem fazer isso aqui no Excel, tá? No Excel vocês conseguem fazer esses cálculos em poucos segundos. Eu sou um pouco mais tradicional, eu gosto de fazer o cálculo sempre que possível à mão aí, tá? Pra gente poder dar uma treinada aí no cérebro e não deixar ele ficar preguiçoso, né? Então vamos lá, pessoal, ó, nós temos três figuras, então eu separei aqui em figura 1, figura 2 e figura 3, tá? Então nessa nossa tabela aqui eu vou fazer a mesma situação, ó, vamos colocar aqui figura 1, figura 2 e figura 3, tá? Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer vai ser calcular as áreas dessas figuras, porque nós precisamos dessas áreas aqui, ó, tá certo? Para a gente poder aplicar nessa equação, tá? Então, ó, primeiramente a área da figura número 1. Pessoal, é um retângulo, né? A área do retângulo é dada por base vezes a nossa altura, tá? Então vamos pegar ela aqui, ó, e eu vou colocar os cálculos aqui dentro da tabela, tudo bem? Então a base é 15, tá certo? E a nossa altura aqui é 85, ó, tá? Isso aqui dado em centímetros, e quando eu multiplicar os dois, nós vamos ter em centímetros quadrados, unidade de medida de área, beleza? Se vocês multiplicarem aí 15 vezes 85, isso aqui dá 1.275, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para as outras figuras, todas elas, beleza? Então, ó, essa daqui seria a área da base, a nossa figura 2, vezes a altura dela, percebam que a altura é 55, né, pessoal? Ó, esse retângulo aqui que eu marquei de azul, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 15, tá certo? Vezes a altura dela, que é 55, tá? E aí, para nossa terceira figura aqui, ó, a base dela vale 55, tá certo? Que multiplica que a altura dela, que é 15, tá? Então, percebam que nessas duas figuras nós vamos ter a mesma área, tá certo? Então, se vocês multiplicarem 15 vezes 55, isso aqui dá 825. E a mesma coisa acontece aqui para nossa figura de baixo, tá certo? Bom, pessoal, então, ó, o que eu quero que vocês percebam? A gente está trabalhando aqui com uma somatória, por isso que é interessante a gente colocar aqui os nossos cálculos em tabelas, né? E aí depois a gente vai fazendo as somatórias que nós temos ali, ó. Eu preciso fazer a somatória dessas áreas, ó, para eu utilizar aqui na parte de baixo. Então, se eu fizer aqui, ó, a somatória, beleza, dessas áreas, tá? Nós vamos somar esses três números aqui, ó. E isso aqui deu 2.925, somente fazendo a somatória desses três números aqui, tá? Então, beleza, agora nós precisamos encontrar esse x barra, que é dado em centímetros. Pessoal, cada um desse x barra aqui, que é esse xi que está aparecendo aqui, ó, na nossa equação, tudo bem? Eu vou até colocar um xi aqui, tá? Xi. Beleza? É um x minúsculo, tá? Embora o meu esteja aparecendo maiúsculo aqui, ó, um x minúsculo. Ele diz respeito à coordenada do centroide, de cada um desses centroides que nós marcamos aqui, tudo bem? Então, ó, percebam que eu vou ter que localizar essas três coordenadas, mas nós já localizamos elas aqui em cima, ó. Então, a primeira é 42,5, a outra 7,5 e essa aqui 27,5. Por isso que fazer esse esforço ali em cima nos ajuda aqui embaixo, tá? Então eu vou simplesmente transportar esses valores para cá, ó. Então aqui é 42,5, beleza? Essa segunda aqui, ó, 7,5 e a nossa terceira aqui, opa, vamos lá,
Deixa eu maximizar a minha tela aqui, pessoal, porque senão vai ficar dando esse problema. Beleza. E a terceira aqui seria 27,5, ó. E aí depois, o que nós precisamos fazer aqui, pessoal? Eu tenho que, olha só, eu tenho que fazer essa multiplicação, ó, xi vezes a área i. O i seria a nossa figura aqui, tá? Então eu esqueci de colocar um izinho aqui, ó, mas vocês podem colocar também, tá certo? E aí a gente só vai substituir esses valores. O que nós temos que fazer aqui, pessoal? Xi, que é esse número que eu tenho, vezes a área que eu tenho aqui, ó. Então, é 42,5 que multiplica essa nossa primeira área, 1.275, tá? Vou fazer aqui já rapidamente aqui para as outras, ó, vai ser 7,5, que é esse número, vezes essa área que é 825, e o terceiro aqui, ó, 27,5, que multiplica essa área aqui que é 825 também, tá? Vocês vão pegar uma calculadora aí, beleza? Façam aí junto comigo, por favor. Essa minha primeira aqui, ela deu 54.187, 54.187,5, tá? Pessoal, a unidade de medida disso aqui é centímetros cúbicos, ó. Percebam que eu estou multiplicando uma coordenada x, que é dada em centímetros, vezes uma área que é dada em centímetros quadrados. Então, a unidade de medida é centímetros cúbicos aqui, tá? Vamos lá, então. A segunda aqui, pessoal, se a gente multiplicar 7,5 vezes 825, o meu aqui deu 6.187,5. E a terceira aqui, se a gente fizer essa multiplicação, deu 22.687,687,5, tá? Beleza. Pessoal, nós estamos fazendo tudo isso aqui, então, para a gente poder ter a parte de cima aqui, ó, da nossa equação. Então, eu tenho que fazer uma somatória desses xi vezes o ai, ou seja, eu vou somar todos esses números, tá? Ó. Então, se eu vier aqui e fizer uma somatória xi ai, tá? Só vim aqui somar todos esses números, beleza? E se vocês somarem aí, o meu número aqui deu 83.000, deixa eu colocar aqui, 83.062,5, tá? Eu esqueci de colocar um i aqui, tá, gente? Ó, beleza, vocês vão colocando esses i's aí, tá? E aí, pessoal, ó, finalmente a gente, com esses valores, conseguimos encontrar a coordenada x do nosso centroide da figura, beleza? Então, essa nossa coordenada x, na verdade, gente, se vocês observarem aqui, ela seria uma espécie de uma média ponderada aqui, ó, tá? Entre os nossos centroides aqui de cada uma das figuras independentes, tudo bem? Então, ó, é somatória de x e aí que eu tenho, que é esse número aqui, ó, 83, tá? 062,5. Isso aqui dividido por essa área aqui, ó, 2.925, a somatória dessas áreas, tá? Então, se nós fizermos esse cálculo aí, eu vou utilizar 3 casas decimais, tá? O meu aqui deu 28,397, beleza? 397. Essa coordenada ela está medida em centímetros, tudo bem? Então, essa daqui seria a nossa coordenada x, ó. Agora eu gostaria que vocês percebessem que para a coordenada y nós vamos ter que fazer os mesmos cálculos, tá certo? Então eu fiz aqui para a coordenada x, eu vou fazer para a coordenada y, desafio vocês aí a pausarem o vídeo, tá certo? E fazerem os cálculos aí vocês,